Dublagem, eu preciso explicar, é só uma das coisas que um artista da voz pode fazer, né? Porque é o mais conhecido, né? Então tudo é dublagem. O que foi, minha rainha do maracatu? Ai, meu Deus, a diretora quebrou as pernas. Oxe, eu já jogava bola antes de engatinhar. Eita Deus, já tá indo embora? Pensei que queria jogar. Muitas pessoas não sabem como alguém entra na tua profissão. Todo dublador é um ator, todo dublador passa por um curso específico de trabalho de voz. E como foi o teu caso? Eu sou ator, né? Porque eu vim do teatro, na verdade. Né? Claro que todo mundo que é dublador tem que antes ser ator, né? Não é chegar e botar uma voz e sou dublador, né? Ou sou artista da voz, sabe? Para trabalhar profissionalmente com dublagem é preciso ter o DRT, que é o Registro de Ator Profissional. Né? Então, a dublagem é como se fosse uma especialização da profissão de ator. Porém, não é todo ator formado que sabe dublar. E a gente tem alguns exemplos disso aí em desenhos no cinema e tal. Atores profissionais, né, consagrados, e quando for dublar não ficou tão legal. Você tá dando muito trabalho hoje, hein? Eu acho que eu acho que eu tô mesmo. E a culpa é toda sua! A gente está usando essa expressão agora, artista da voz, ou ator de voz, né, ou voice talent, voice actor, voice actress, né, que é justamente isso, voz original, né, que é o que eu faço. Né? Voz original é quando você cria uma voz de uma obra que está sendo produzida do zero. Né? Aquele personagem não tem voz nenhuma e aí você vai e bota a sua voz. Se a primeira voz do personagem for a sua, é a voz original. Dublagem predispõe assim, que tem uma obra de um outro idioma, você vai colocar a sua voz em cima daquela obra e vai mudar o idioma. Um artista de voz ele pode fazer dublagem e voz original, e locução, e audiolivro, e localização de games, né? Várias coisas, mas o conhecimento popular é tudo é dublagem, né? Trabalhou com voz é dublador. Ele também pode ser diretor, ele também pode ser diretor de dublagem. Diretor de dublagem, tem o técnico de som, tem a pessoa responsável pela tradução, né, que a gente chama de versão brasileira, né, que nem tudo pode ser traduzido 100%, né, é preciso adaptações. O diretor de voz ele é como se fosse um diretor de cinema, um diretor de teatro, né, ele vai conduzir o tom, ele vai fazer as escolhas, né, do tom daquela dublagem. Nem sempre o texto total, se você for traduzir 100%, vai caber, né, nas palavras em português, então é preciso muita adaptação. Então é uma equipe, né, uma equipe bem grande. Que surpresa! Faz tempo que não recebo visitas tão interessantes que não sejam zumbis babões cheios de cogumelo podre. Às vezes eu vejo algum personagem de animação americana falando, você parece que tá no programa do Faustão. Falei, ele não tá falando o programa do Faustão, o que será que ele disse no original? Eu acho ótimo, porque o objetivo da dublagem é justamente aproximar, né, gerar identificação, né. Shrek faz isso muito, né, Shrek fala Fafá de Belém, né, e a série Brooklyn Nine-Nine, né, que fala de comédia, que eu adoro aquela série, eles falam Ivete Sangalo, fala Pablo Vittar, fala Na Boquinha da Garrafa, fala Globeleza, né, então eu acho ótimo porque localiza, né, gera identificação e é isso que traz o humor. 99% é trabalho, perfeito. Mas aquele 1% é tamo junto. Em relação à maioria dos atores que estão ali em frente às câmeras ou estão no palco do teatro, muitas vezes vocês não têm o rosto de vocês conhecido. Como que você percebe esse reconhecimento ou falta de reconhecimento do trabalhador de voz no Brasil? Se você dublou Vingadores, você vai ficar famoso, né, como dublador. Né? Se você, que nem eu, faz uns trabalhos de voz originais, muitas vezes localizados aqui no Recife, Pernambuco, não vai ter tanto glamour, né? Claro que o objetivo para um verdadeiro artista não é o glamour, né? Mas existe o reconhecimento dependendo da obra, tá entendendo? Nossos dubladores brasileiros, eles ficam famosos consequentemente por conta das obras que são famosas, né? Os Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, eles ficaram mega famosos porque as vozes são muito marcantes, o trabalho foi muito marcante, né? A gente cresce ouvindo aquelas vozes, então sempre quando eles aparecem para dar uma entrevista, a gente então faz a voz de tal personagem. Eu acho o seguinte, existe um trabalho de ator ali, né? Existe, independente de aparecer o rosto ou não. E o desafio de um artista da voz, diferente de um ator de cinema que tem a câmera, a iluminação e talvez a edição, ou de um ator de teatro que tem todo o corpo e aquele espaço, um artista da voz só tem a voz para contar uma história, né? É isso que a gente fala nas nossas aulas.
você só tem a voz. Então é um desafio dobrado, digamos assim, né? É errado dizer que o burro não é esperto, pois ele é um animalzinho muito inteligente. Você tem mais prazer como trabalhador da voz em fazer vozes originais do que dublagem? Eu gosto mais de voz original, total. Não é sempre que aparece. Dublagem aparece aos montes, né? Porque existem muitas obras estrangeiras que vêm para o Brasil, são importadas, então o mercado de dublagem tem mais oportunidades. Tem a ver com a minha filosofia de vida, né? De valorizar minha cultura, meu sotaque, tá entendendo? Para eu trabalhar com dublagem, eu tenho que anular meu sotaque, né? Eu tenho que falar um pouco mais parecido com o que chamam de neutro, né? Que na verdade não é neutro, é um sotaque mais sulista, né? Com relação a outros sotaques, não existe ainda dublagem com outro sotaque que não seja esse neutro, né? Esse sotaque que chamam de neutro, não é que a gente chama de padrão, né? Ah, sabia! Ah, sabia! Ah, sabia! No caso de dublagens, daí eu já penso especificamente no cinema, você vê ainda muito preconceito, inclusive da crítica, de versões dubladas em relação às legendadas originais. Um ator que fez um filme, ele levou meses, anos para se preparar para fazer aquele personagem, né? Um dublador, dependendo da casa de onde ele tá dublando, chega no dia, na hora. Ó, tu vai dublar aquele personagem ali, toma o roteiro, pronto. Chega na hora e faz, né? Então o dublador ele não teve a mesma preparação do ator que criou aquele personagem. Ele vai ter que fazer na hora. Então, muitas vezes, é muito comum que não saia com a mesma intensidade, a mesma energia. É muito comum que isso aconteça. Existe esse preconceito e eu entendo porque o pessoal gosta de ouvir as vozes originais que não são originais. Com relação ao som original, o ator grava a voz dele mesmo, né, no estúdio, né, depois, né. Isso é muito comum. Quando a gente assiste a um filme com áudio original, esse áudio original também é gravado em estúdio, como acontece numa dublagem, né, porque eles precisam gravar novamente para ter o áudio limpo. Isso a gente chama de ADR, né? Additional Digital Recording, né? Eles precisam ter um áudio limpo porque é muito comum gravação externa ter ruídos externos, né? Então eles se gravam. Tem até um vídeo bem famoso de Hugh Jackman gravando ali mesmo o Logan, né? Ele fica correndo assim, dando aqueles gritos assim. Aí é bem, bem massa. Eu queria que você falasse em detalhes como você percebe essa nova tendência de chamar atores, celebridades, apresentadores de TV, influenciadores, para fazerem esses papéis centrais de grandes animações. Isso se chama Star Talent, né? A gente também fala disso nas nossas aulas, né? É quando a publicidade se sobressai ao trabalho artístico, né? Acontece de uma celebridade desenrolar e fazer muito bem, mas o objetivo principal é a publicidade mesmo, né? Isso é puro marketing, assim, para chamar atenção para aquele filme, né? É uma pena, né? Acontece de haver bons resultados, que nem o Olaf de Frozen, né, que é o Fábio Porchat, que eu acho excelente a dublagem dele, mas acontece, por exemplo, do Enrolados com o Flint lá, do Luciano Huck, que não ficou, na minha visão, não ficou muito legal. Tá legal. Escuta, eu não queria começar a apelar, mas você não me dá escolha. O que importa é a publicidade que vai ser feita em cima, porque é o Luciano Huck que está ali. A fotinha dele vai aparecer no pôster do filme, talvez ele apareça em um evento ou outro, né? Enfim. Eu queria te perguntar quais são tuas grandes referências na dublagem. Você falou de sua professora, mas enfim, grandes momentos de voz original e de dublagem que você vê de filmes, de séries no Brasil? Aqui no Brasil é difícil, porque o lance de voz original é muito novo, tá? É de uns anos pra cá que os estúdios de voz original, pra tu ter uma ideia, aqui no Brasil a gente só tem a Melissa Garcia, né? Tem a Ana Paula Schneider, que ela é dubladora, mas também ela tem um curso de voz caricata, e a gente, né, que eu trabalho num estúdio aqui que a gente oferece também um curso. Então, nós três, assim, que fala especificamente de voz original, né? Então a gente ainda não tem muita referência, mas eu posso dar uma referência dos gringos, né? Que foi quem começou essa onda, foi Robin Williams, quando ele fez a voz do gênio do Aladdin, né? O longa animado, né? Então foi, acho que uma das primeiras grandes estrelas que deu voz, fez voz original, e tem vários vídeos dele lá, que a entrega dele é incrível, né? As risadas, assim, a maneira como ele faz, eu acho incrível, né? Eu sempre procuro fazer um pouco disso também. Essa versatilidade que você falou é muito importante para o trabalhador de voz, poder fazer criança, Total. adulto, ou é melhor se especializar? Tipo, eu vou ser a grande voz para tal tipo de personagem.
Não, isso aí quando você for, sei lá, um Mauro Ramos da vida, um Wendel Bezerra, um Guilherme Briggs, né, que tem a voz já tão consolidada que... Não, mas o ideal para o profissional da voz é versatilidade mesmo, né? Claro que primeiro o trabalho de ator, né, não adianta você saber várias vozes e não ter um trabalho de ator, não passar uma verdade com a tua voz. Primeiro o trabalho de ator, depois versatilidade, sim. Quanto mais versátil o ator, mais interessante ele é para o mercado, né? Já aconteceu, inclusive, comigo de fazer 2 personagens na mesma série, né? Eles não chegam a se encontrar, mas em episódios diferentes eles se encontram. Um é um vilão e o outro é um camaleão, digamos assim, um personagem que você não sabe qual é a dele. Mas já aconteceu, né? E eu ganhei isso porque no meu teste de voz eu fiz várias vozes diferentes, de todas as vozes ela gostou dessa e dessa. Né? Então quanto mais versátil o ator, mais atraente, mais sedutor ele é para o mercado. Interessante você sugerir isso. Podemos criar nossa própria versão da urna eletrônica. E para quem quiser conhecer teu trabalho, onde a gente encontra teus trabalhos de voz original para assistir o que você já fez? Eu uso o meu Instagram basicamente para divulgar trabalhos. Assim, às vezes eu boto umas gracinhas, mas 90% é trabalho, né? O meu Instagram é erickson.marinho, ou o Instagram do estúdio da gente, que é Viucine, Viucine, Viucine. Mas às vezes eu faço trabalhos fora da Viucine também. Aí o meu Instagram é onde eu coloco coisas, né? Tem até link para o meu portfólio. Eu tenho um portfólio só de voz também, só de personagens de voz, que é onde eu costumo postar. É isso então, cara. Muito obrigado. Pô, obrigado. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar falando aqui nesse canal que eu acho massa. Acho massa teus textos, tuas análises. E um prazerzão estar aqui para falar sobre voz.